Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e a tecnologia que eu gostaria muito que fosse inventada é a da máquina do teleporte. Eu sou o Kuro, e se tem coisa que eu mais gosto em jogos é tecnomagia. Eu sou o Léo, e eu amava colecionar CD. E eu sou a Nanda, e a Nanda do futuro. Se surgir uma máquina do tempo, me impeça de ver invasões secretas. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai comentar sobre as invenções tecnológicas que mudaram as nossas vidas. Exatamente. Então, Rodrigo, se vira, faz aí uma abertura cheia de tecnologias. Hello, Moto. Bom, senhoras e senhores, para nós, né, que já estamos aí chegando numa idade mais avançada, né? Pro Léo não, que ele já passou da avançada, né? Já tá na avançada Ai, plus, moleque! Já tá na meia idade. né? Eu acho que a nossa geração, ela tem, digamos que uma sorte, porque a gente presenciou, digamos que uma parte da história, assim, onde a gente viu muita coisa crescendo, né? Expandindo, se transformando ao longo dos anos, né? Então a gente viu muitas transformações, assim dizendo, né? Tanto de equipamentos, né? Hardware, digamos assim, quanto de, enfim, das tecnologias no geral, né? Então, acho que a nossa geração, não vou dizer que é a que presenciou as principais mudanças, né? Porque, pelo amor de Deus. Toda geração acha que é a geração que presenciou as principais mudanças. Não sei se a nossa de fato é, mas eu acho que o avanço tecnológico que a gente teve dos anos 80, 90 pra cá, assim, são bem consideráveis, né? E não dá nem pra medir como que isso vai ser daqui, sei lá, nos próximos 30 anos, por exemplo, né? Sei nem se a gente vai estar aqui, né? 30 anos, vai saber. É verdade, gente. Com o calor que tá fazendo, eu não sei não. Mas Então, é né? fato, né? A tecnologia ela evoluiu muito rápido. Assim, a gente teve algumas evoluções que demoraram um pouco, mas a hora que elas chegaram, parece que foi, assim, muito rápido. O computador, assim, a questão do espaço de um computador, assim, né? Eu lembro que antigamente eu tinha, né, aqueles MP3 que cabia 128 mega. Gente, hoje 128 Nossa. mega não é nada. Naquela época a gente Entendendo? baixava a música na pior qualidade para caber o máximo possível. E isso não faz tanto tempo, né? Se você for ver, assim, historicamente, assim, não é nada, né? É um segundo. E aí evoluiu muito rápido, assim, para um celular, por exemplo, que armazena gigas, né? Muitos gigas. Então, hoje em dia a gente tá começando a ter celular que armazena, tipo, 100 vezes o peso que o seu MP3, pra mais, né? Exatamente. Aliás, 100 vezes não, né? 1000 vezes, né? O peso que o seu MP3zinho lá de 10, 15 anos atrás armazenava. A tecnologia tem dita não, né? Que teoriza a velocidade dela, tem aquela lei de Moore, né? Sim. Moore ou Moore, não sei como é que pronuncia certinho, mas é que ela dobra a cada ela dobra a cada 1 ano, né? Sim, Então era... isso pra falar dos computadores e tal. Era justamente o que eu ia comentar, que o Léo começou a falar tanto que a tecnologia evolui, né? Tem essa lei aí de que, basicamente, a tecnologia ela evolui de forma exponencial, né? Então, Sim. é por isso que, tipo, 20, 30 anos atrás, a gente tava começando a surgir os primeiros resquícios de internet, conexão mundial e tal, ao vivo ali e tal, e agora a gente já tá com, tipo... Você consegue conversar com alguém, literalmente, do outro lado do mundo, com um delay de 500 milissegundos, sei lá. Sim. Sim. O primeiro iPhone mesmo, ele é de 2007, assim, tipo, é um negócio muito, muito recente, assim,
pro tanto que evoluiu até agora, né? Pensa, tipo, no seu primeiro celular e pensa no que você tem hoje. É muito absurdo. E pensa também na importância, né? Tipo assim, Sim. meu primeiro celular foi um C200 do Motorola. E a gente tinha celular Clássico. pra literalmente ou jogar o joguinho da cobrinha, né, que tinha lá, assim, que era o mais famoso da época, ou pra ligar mesmo, assim, sabe? Porque mensagem na época, tipo, comia crédito, era muito caro, não dava pra ficar trocando mensagem assim. Então era realmente pra você ligar. Hoje eu acho que o que menos se faz com o celular é ligar de fato, sabe? Sim. Cara, era engraçado porque eu lembro certinho, cara, quando eu era pequeno, que final de semana era visitar minhas avós e tal. A gente visitava a minha avó do lado do meu pai, né, que já faleceu a essa altura. E, tipo, queira não, criança, né? A gente ficava meio entediado quando ia lá à noite e tal. Aí eu ficava enchendo o saco do meu pai pra ele me dar o celular pra eu ficar jogando jogo da cobrinha no celular, cara. Era minha diversão ali naquele horário, assim, que era pegar o celular e ficar jogando jogo da cobrinha. Pra mim, a revolução pro celular foi quando a Vivo lançou um pacote de mensagem que você podia disparar 100 mensagens por dia. Os por, torpedos tipo, grátis. 50 centavos. É, Os torpedo torpedos grátis. Gente. Nossa, gente, era Eu muito lembro bom. que eu usava o site da Claro, porque no site da Claro você podia entrar lá e você mandava um torpedo de graça pra outro celular Claro, pelo site da Claro. E eu me comunicava com os meus amigos assim, porque a gente tinha Claro, e aí na época a gente ficava trocando mensagem, e eu tinha que entrar no site da Claro pra fazer isso. Meu Deus, gente, como era diferente a internet, né? Tipo, E também vale ressaltar que era tipo mandar um e-mail, né? Então você mandava o torpedo, mas você não sabia se a pessoa tava tinha online, limite de essas caracteres. coisas. Não era não bate-papo. era. Não era um bate-papo, assim. Você sabia Sim. que você mandou, você não sabe quando a pessoa ia te responder. E se a pessoa ia conseguir te responder também, porque tinha isso, né? A internet, assim, também não era de tão fácil acesso, às vezes, né? Igual hoje, assim, que a gente tem a internet no celular, muito mais fácil. Às vezes a pessoa tinha que estar em casa no computador pra responder. Então, nossa, muito a evolução da internet e do celular, da banda larga e do 3G, 4G foi assim, parece que foi da noite pro dia, assim. Muito doido. E desburocratizou muita coisa, né? Por exemplo, pra mim também. Eu ainda tinha esses pacotes doidos aí da Vivo, que lá em casa, como todo mundo tinha Vivo, eu acabava conseguindo esses pacotes, assim. Isso, assim, quando todo mundo já conseguiu ter um celular, né? Porque teve a época que, tipo, era só meu pai que tinha, que era aquele Nokia Baby lá, que ficou muito tempo só meu pai, porque ele saía pra trabalhar e tal, tudo. Minha mãe também trabalhava, mas Mesma ela coisa trabalhava aqui em perto. casa. Mano, e eu lembro que isso também proporcionava umas cenas muito engraçadas. Porque eu lembro que tinha um menino que ia na escola, isso na quinta série, sexta série, que tipo, ele ganhou o celular do pai dele, mas era aqueles primeiros modelos, assim, de celular, sabe? Então o celular dele era literalmente do tamanho de um tijolo, pesadão, assim, e ainda tinha aquelas antenas de 1 metro, assim, sabe? Que você puxa, assim. Era o Nokia Baby, que de Baby não tinha nada. Misericórdia, Só se fosse o verdade. Baby da família dinossauro mesmo, tipo, que era enorme. Então, tipo assim, não tinha jeito dele colocar aquilo no bolso e tal, sabe? Aí eu lembro que no começo ele levava dentro da mochila mesmo, assim, tirava aquele tijolão, assim, pra poder ligar e tal, né? O negócio parecia aqueles minigames, assim, antigos, sabe? Tão esquisito que era. Aí depois ele comprou, tipo, uma pochete especial. Nossa! Aí... É o combo. Aí desgraçou de vez. Oh, pior que Nokia a, Baby Pochete. a gente falando de celular antigo, né, tipo, deu um lock, assim, numa memória, assim, minha, que é quando eu consegui comprar um toquezinho de celular. Pra aquele negócio que tinha que mandar SMS pro lugar. Que aí você Misericórdia. recebia o toquezinho de celular, né? Eu consegui comprar um toquezinho de Missão Impossível pro meu celular. É um toquezinho Esse ainda, era né? clássico. Nossa, gente, foi a minha alegria, assim, por meses. Tocava no meu celular, começava a tocar aquela musiquinha, né? E naqueles toque bem polifônico, né? Tenené, nenené. Minha diversão foi a primeira vez que eu consegui colocar como toque um MP3. E eu coloquei uma sirene de polícia Nossa, pra tocar. também. Nossa, não. Quando começou a liberar os MP3, eu coloquei música de anime, né? Porque o taquinho... Ah, eu sempre fui meio maluca, mas enfim. É verdade. Mas assim, né, vamos relembrar aí as tecnologias que mudaram nossa vida. Vai, Nanda. Não precisa falar Airfry ainda, não.
Nossa, a tecnologia que mudou minha vida, eu acho que foi o GPS, gente. Porque assim, os meninos que estão sempre aí dando os rolezinhos comigo, de carro e tal, sabem que eu sou uma pessoa assim, ó, 100% perdida, não decoro o nome de uma rua. Se eu ando durante o dia num lugar e depois vou andar durante a noite, eu já não reconheço mais. Então, assim, eu sou muito perdida. Então, eu uso muito GPS o tempo todo. O Waze, sorte que... eu já vou fazer o jabazinho aqui da Vivo, né? Sorte que no pacote da Vivo o Waze não consome meus dados. Mas é 100% o meu GPS ligado o tempo todo. Porque, assim, pra viajar na estrada, ainda a gente tinha aqueles mapas antigos, né? Que a gente usava e tal. Eu tenho até hoje em casa o mapa do estado de São Paulo, que tem as estradas tudo bonitinho. Mas pra dentro da cidade é o velho rolê do perguntar no posto Ipiranga, né? Tipo, como é que eu chego em tal rua e tal. E facilita demais, demais, demais. Eu acho que você vai lembrar disso. Isso é uma mania que ainda tem, assim, nas pessoas, mas eu imagino que vem exatamente da geração passada, né? Porque você tinha que utilizar o guia C, abrir aquele mapa no final do guia. Aí você tinha que ficar tentando descobrir, né, de que jeito que você tinha que deixar o guia para representar a rua no sentido que você estava indo. Sim. É uma loucura, né? E por causa disso, as pessoas se acostumaram muito a explicar para as outras irem nos lugares por pontos, assim. Você vai até a rua da padaria, aí vira não sei no que, desce retão, conta 5 ruas, aí tem uma borracharia. Aí você vira à esquerda da borracharia e tudo mais. Mas qual que é o problema disso? As coisas fecham, né? As pessoas fale. Então, eu tenho um exemplo na família de um tio meu que uma vez ele virou pra mim assim, então, você lembra ali onde é o graneiro? Aí eu, graneiro? Que graneiro? Graneiro ali, ó, na avenida ali, onde tem um graneiro? Eu, que graneiro, tio? Não tem graneiro nenhum. O que é graneiro? Ué, mas você não sabe o que é graneiro? Supermercado? Não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu fui descobrir que o supermercado que ele tava mencionando ali, né, que tinha antigamente aqui em Franca, mas o que ele estava falando tinha fechado em 93, eu acho. Nossa. Eu nasci em 92, gente. Praticamente um bebê. Praticamente um bebê. Com que ano que você nasceu, Léo? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nasci em 87. Não tá muito longe não, hein? De você, Digão. O melhor dessas histórias de localização é uma vez que a gente foi pra Campinas, a minha tia morava lá. E aí a gente perguntou, né? Foi, né, anos 2000 isso era, né? E aí a gente parou pra um cara e falou, a gente precisa chegar em... Acho que era no Sousas, o bairro. A gente chega no Sousas e tal. Aí ele falou, você faz isso aqui, tal. Falou um rolê. Aí você vai chegar no posto de gasolina e você pergunta lá como você seguir. Tipo, ele não sabia exatamente como chegar, sabe? Ele deu mais ou menos um norte, mas tinha muita volta ainda. Então, tipo, ele indicou um outro cara pra gente perguntar, sabe? Mas pelo menos ele foi sincero, né? E não deu, tipo assim, não explicou Sim. do jeito que ele achava pra vocês ficarem perdidos. Sim. Nossa, sim. gente, me dá uma agonia isso de pessoa aleatória te perguntar coisa no meio da rua, endereço e tal. Sempre gelo na hora que alguém para perguntar endereço e tal. Sim. Você não sabe onde que é, você fica, então, eu pô, sempre fico... Putz, e agora? Eu também nunca sei, gente. Eu sou péssimo de direção. Uma coisa que eu já fiz algumas vezes, confesso, culpado disso, quando me perguntar, como é que eu chego em tal lugar, gente, mas só sei que eu falo, nossa, também não sou daqui, moço. Nossa, eu já fiz isso demais agora. Nossa, eu não queria me comprometer de jeito Porque, nenhum. tipo, geral, é sempre quando você tá andando num canto que você não tá muito acostumado. Tipo, sei lá, eu vou no centro muito de vez em quando, só que principalmente quando eu ia pra trabalhar lá, de vez em quando eu ia andar a pé em algum canto do centro, eu ia, sei lá, alguma rua que eu não tô acostumado, alguém parar pra perguntar, tipo, moço, eu não sei como é que chega. Nunca acontece, tipo assim, na rua de cima da sua casa, ou na sua então. rua de boa, que você manja de onde você tá. Ou né? literalmente no centro mesmo, né? Centro mesmo, que aí pelo menos você sabe onde tá tudo. Tipo. Não, o GPS é uma das melhores coisas já inventadas, mano. Tipo assim, hoje em dia acabou aquela... Porque antigamente, por exemplo, você ia na casa do amiguinho da escola. Não bastava você pedir o endereço, você tinha que falar pra ele te explicar como que ia na casa dele. Aí começava, desenhava. Ixi, mano, pedia endereço, daí chegava pros pais em casa, ó, ele mora aqui. Aí mãe tinha que entrar, pegar a lista ali, procurar. Nossa, meu pai usava muito a lista telefônica, gente, pra
procurar endereço, né? Aí ele abria lá e olhando. Meu pai é muito bom de direção, né? Nome de rua, assim. Nossa, e eu lembro direitinho quando eu era criança, ele pegava a lista de telefone, olhava onde ficavam os lugares, assim, e conseguia chegar. Muito fácil. Eu já não tenho essa capacidade. Então, assim, o GPS barbariza. E tem uma coisa engraçada também, né? A gente tava falando sobre como evolui rápido e hoje em dia, assim, por exemplo, aqui em Franca, e Franca cresceu muito. E muito rápido, né? Então, tinham alguns bairros que a gente não conseguia colocar no GPS, assim, pra ele localizar com exatidão onde eram determinados lugares, casas e tal. Mas, assim, sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá, você já consegue se locomover em Franca inteira, mesmo nos bairros novos, bem mais recentes assim. O GPS já consegue localizar com exatidão as coisas. Isso é muito bom. Evolução tecnológica, assim, ó, na frente dos nossos olhos. E o acesso a isso também, né? Porque quando começou, pra você usar GPS, você tinha que comprar aquele um aparelhinho específico e tal. Hoje em dia, com qualquer celular entre aspas, né? Mas um celular mais ou menos aí, você já tem o GPS ali, funciona tranquilamente e tal, né? Mas lembrem-se, viu, gente? Vocês usam o GPS, assim, usando carro, né? Tem que colocar no lugar ali que você, entendeu? Não vai ficar com o celular na mão e dirigindo, não pode, viu? Tomem cuidado, meninas. Cara, é foda isso, né? Porque, tipo, e tem uma outra coisa que tem que tomar cuidado, que é não é só porque a informação hoje em dia tá se atualizando rápido que tá necessariamente atualizado, né? Que acontece de vez em quando você ainda, tipo, o GPS fala, vira aqui, aí é uma contramão ainda. Exatamente. Sim, nossa, acontece muito. Nossa, isso aconteceu comigo com o Léo. Então. Nossa, Então, mesmo. Tipo, eu fui buscar o Léo. É muito bom, é muito mais prático, 1000 vezes melhor do que quando a gente era mais novo, mas ainda precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Assim como toda tecnologia, né? Vamos combinar. É que as pessoas muitas vezes vão cegamente, aí nem olha, tipo assim, as placas, nada, né? Só Sim, vai. não é algo super frequente, mas a gente vê notícia de vez em quando aqui a colar, inclusive de gente que vai parar dentro de favela, lugar de perigo, assim, dentro de alguma favela, dentro de alguma coisa, porque foi só seguindo o GPS cegamente, aí foi parar num lugar e aí sumiu a pessoa, ou foi sequestrado, ou coisa do tipo, né? Inclusive eu soube, não sei se essa história é verdade, mas que o Waze, ele tende a te mostrar o caminho mais curto, enquanto o Maps tende a te mostrar o caminho mais popular, né? Onde tem... uma vez eu ouvi falar que é a teoria lá dos feromônios da formiga, né? Tipo, onde uma passa, as demais vão passar. Então que eles usam essa teoria pra fazer a tecnologia do GPS, né? Pra indicar o caminho pro condutor. Que o Maps utiliza isso. Anda trazendo informações aqui, até formigas são citadas. Que isso? Gente, a Nanda é não sei muito se é. culta. Né? Eu não sei se é verdade esse rolê, mas enfim, eu achei interessante. Inclusive, a história da criação do GPS é muito legal. E aí, o Waze, ele é menos seguro para grandes cidades, porque ele vai te mostrar só o caminho mais curto, né? Entre um ponto e outro, né? Então ele vai mostrar, tipo, vai pegar a hipotenusa ali e vai falar, esses 2 pontos aqui é o mais fácil. Já o Maps, ele vai mostrar por onde a maioria das pessoas passa. Então, que para grandes cidades seria mais indicado o Maps. Não sei se procede, mas pesquisem aí, galera. Bom, vou falar aqui de uma coisa que eu gosto bastante. Eu mencionei, né, no começo do cast, quando eu falei a minha frase, na nossa introdução, que é a música. Porque a tecnologia também fez a forma com a qual a gente consome música evoluir muito e muito rápido também. Eu sou da época da fita cassete, assim, quando eu era criança, a gente ouvia música em fita cassete. E eu peguei bem a transição ali da fita cassete para CD, e o CD era muito mais prático, né? Porque a fita cassete ela tinha 2 lados, você tinha que ficar virando, terminava um lado, você virava pro outro. A qualidade, né, não era a mesma coisa, obviamente. E aí veio o CD. E depois de uns anos, com os computadores e a internet, surgiram aí o MP3, as coisas de download e tal. E hoje em dia, a gente tem os serviços de streaming de música. E eu acho os serviços de streaming de música muito bons, muito práticos para ouvir música, assim. Porque a gente consegue, assim, com muita rapidez, né? Pegar um álbum ali que a gente quer ouvir e ouvir. Obviamente a gente tem que pagar, mas assim, a gente sempre teve que pagar, assim, entre aspas, né? Pagar por música. E assim, por exemplo, antigamente eu gosto muito de ouvir música em vários lugares. Então, quando eu era adolescente, assim, que eu ouvia música em CD, eu tô num quarto,
tô fazendo lição, quero ouvir música. Aí eu colocava uma música no rádio de CD, no toca-CD. Eu queria tomar banho, ouvir música. Eu levava o toca-CD pro banheiro. Gente, tanto de toca-CD que eu já estraguei por causa da umidade. Porque eu ouvia... Tá vendo? É a burocracia, gente. Era muito burocrático viver. Nossa, e aí Não, assim... e acho legal que você falou de banheira. A tecnologia evoluiu tanto que hoje em dia a gente pode fazer tudo isso no celular. Exatamente. E o celular não é resistente à água. E aí, assim, igual, né, na época, era sempre toca-CD. Então, eu queria ouvir, vou viajar, quero ouvir. Aí eu tinha que levar um Discman, nossa, gente, Discman, olha só. Aí eu lembro que eu tinha um Discman muito ferrado, assim, que ele só funcionava se eu sentasse em cima, tipo, eu colocava Sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse pontão no chão. em cima, porque ele não funcionava, ele soltava. E aí, nossa, era péssima a minha situação. Mas, hoje em dia, tá muito fácil de ouvir as músicas nos serviços de streaming, né? Tem Spotify, tem Apple Music, tem YouTube Music. Tá muito simples, assim. Você paga uma mensalidade, mas você tem ali disponíveis muitos álbuns, muitos singles e outras coisas também, né? Que não são só música, podcast, enfim. Só que, assim, obviamente isso tem um lado negativo, que vou contar uma coisa que aconteceu recentemente. Tem uma cantora japonesa que é a Amuro Nami. Talvez vocês conheçam. Ela foi muito popular. E ela se aposentou, depois de um tempo de carreira, assim, ela se aposentou. Ela se aposentou ali bem no começo da era das plataformas de streaming, então tudo dela estava nas plataformas de streaming. Esse ano, simplesmente, tudo sumiu. Retiraram tudo dela. Todos os singles, todos os álbuns, clipes, tudo, não tem nada mais. Tiraram de todas as plataformas de streaming, deletaram o canal dela do YouTube. Sumiu, não tem mais. Então assim, se eu quero ouvir, eu não consigo ouvir. Quem tem o CD, quem comprou o CD lá atrás, que ouviu uma música dela, consegue. E é uma das vantagens de você ter o físico, né? Se decidirem tirar dali e acabar com aquela... Isso nem falo só de música, porque tem muito em jogos hoje em dia, né? Essas lojas que fecham, as lojas digitais que fecham. Então, assim, se você tem o físico, você tem essa vantagem, né, de você poder ouvir mesmo que ele não esteja mais disponível no digital. E isso aconteceu. Os fãs da Nami ficaram com a pirataria, né? Porque é o que sobrou, assim. Ou quem tinha os álbuns pode ouvir. Só que você ouvir álbum, gente, é muito burocrático hoje em dia. Eu nem tenho mais toca-CD, mas vamos supor, eu quero ouvir um álbum. Eu ouço, sei lá, eu quero ouvir as melhores, tipo, as mais famosas. Eu pego uma playlist. Agora, álbum, você tem que colocar o álbum lá, mas eu quero ouvir uma música desse álbum, uma música do outro álbum, uma música do... Não tem como. Você tem que ficar trocando de CD, sabe? Então, sei lá, eu acho que as plataformas de streaming, apesar de ter esse lado negativo, de poderem tirar a qualquer momento e você ficar sem o que você gosta ali, eu acho que é uma questão mais positiva do que negativa, apesar de ter o seu lado ruim. E só uma dúvida. Porque assim, eu já sei a resposta, mas vamos todo mundo se entregar aqui, né? Que atira a primeira pedra quem nunca usou um Emule, um Kazaa, um Lineware da vida que tem a nossa idade e não usou um desses programas. Nossa senhora. Nossa. Ai, gente. Emule, Limeware, Ares. Nossa, Deus abençoe o Torrent. Que aí é outro ponto que eu quero entrar também, que é justamente essa tecnologia de download de coisas peer-to-peer, né? Transferência entre usuários sem depender de um servidor direto, né? Que é outra tecnologia que a gente não pensa muito nela no dia a dia, mas ajudou exatamente a difundir muitas outras tecnologias, muitas outras evoluções, que nem a própria música, que o Léo falou, né? Eu acho que era o maior uso, inclusive. Tipo, em termos de música, assim, eu acho que, principalmente quando saiu, entre aspas, quando começou a ficar mais popular a internet e tal, pra você ouvir música era praticamente só isso, né, que você utilizava, assim. Porque na época, YouTube, nossa, não era nem 10% do que é hoje, então era tudo mato, digamos assim. Então, pra você acessar músicas e tal, e depois alguns filmes também, mas era mais popular pra baixar música mesmo. E era toda uma luta, né? Porque, assim, nessa época, a internet popular era de escada. Internet de escada, pra quem tá ouvindo e não tem muita noção, hoje em dia as internets são em megas, né? Então, assim,
De 1 mega até 600 megas são as mais... Mega, eu acho que hoje em dia já nem tem mais, digamos. E nem Eu deve acho que a mínima dos lugares, se você for contratar hoje em dia, deve ser 50 mega, 100 deve ser mega. por aí, né? Acho que é a 100. Aqui em Franca era a 100, o mínimo pra então, contratação. sim. Então pensa que nessa época a nossa internet era de 56 kbytes. E Meu detalhe, amigo, nós baixava... Olha, pra baixar uma música de 5 ou 7 megas, era horas. Era umas horas. e não era só... Você não tava ali com o computador sempre conectado. Não, você precisava de um provedor, então você precisava assinar o UOL, ou usar o IG, o Terra. Tinha o custo de uma ligação telefônica. O telefone ficava ocupado. E a única alternativa que você tinha era usar à noite, que era o pulso, né? E Consumir um pulso. era pago se você conectava durante a semana, né? Ele só era Sim. de graça, entre aspas, se você conectava no final. Dia de sábado, acho que a partir do meio-dia, se eu não me engano. Domingo o dia inteiro. E dia de semana só depois da meia-noite, né? Era alguma coisa assim. Isso, que era de graça. da meia-noite às 6 da manhã. Eu lembro que minha mãe quis me matar uma vez, que eu não fiz uma tarefa. E eu precisava fazer antes de ir pra escola. E aí eu tive que ligar a internet das 6 da manhã até às 7, que era o horário pra eu fazer a tarefa. Ficou uma conta de telefone absurda. Ela falou, a tarefa mais cara que você já fez nessa vida. Que você acabou com a minha raça. Ô, Rodrigo, eu sei que você tá escutando aí enquanto você edita. Coloca aquele sonzinho clássico de quando você conectava na internet aí, só pra quem nunca ouviu escutar. Nossa, é gostoso. Nossa, e quando você ia conectar e caía? Aí, tipo assim, conectava, caía. Aí já cobrava já. Cara, era engraçado, porque aqui em casa, não sei o que acontecia, que quando o chuveiro dos meus pais, quando eles ligavam o chuveiro deles, caía a conexão. Sempre. Era só eles ligarem o chuveiro deles que caía a conexão. Eu nunca entendi por quê. E aí depois que foi começando, por exemplo, a primeira banda larga, acho que era de 100 kbytes. Aí depois 200, e aí foi virando o que era hoje, né? Que o interessante da banda larga era que o telefone não ficava ocupado. Sim. E você pagava um valor fixo por mês, né? Mas antes da banda larga existia uma outra, que era telefônica ilimitada, que era uma discada sem ocupar o telefone, porque tinha no plug do telefone 2 entradas. Então você passava um cabo pro computador e um cabo ficava no telefone. Só que tinha um porém, pelo menos na minha casa. Quando isso aconteceu, às vezes eu pegava o telefone e eu tava escutando a conversa de outras pessoas. Não sei por quê. Caralho, a Nanda já era hacker, velho. Né? Não, tipo assim, eu não fazia absolutamente nada. Mas você pegava o telefone, aí, tipo, tinha alguém conversando em algum lugar. E assim, nem sempre era muito nítido. Tipo, não era igual uma ligação mesmo. É como se alguém estivesse falando muito longe no telefone, assim. Se era muito louco. Twitter nessa época aí, você ia bombar, hein? Era muito louco. Nossa, eu lembro que eu me achava, tipo, a última bolacha do pacote, quando aqui em casa a gente colocou a de 100 kbytes e que podia conectar a qualquer hora do dia. Já. Era essa, eu acho que era a provavelmente. primeira banda larga, né? Não sei, talvez, não me recordo. Ou se era essa aí de telefone, eu não me recordo. Nossa, eu me achava a última bolacha do pacote, porque eu era o único, assim, dos meus amigos, do meu grupo de amigos que tinha, né? Aí eu já ficava, nossa, agora eu posso jogar Ragnarok qualquer hora, né? A telefônica ilimitada. A telefônica ilimitada, ela não era uma internet cara, assim, tipo, eu lembro que era em torno de 20 e poucos reais, mais ou menos. Então, tipo, era uma internet acessível, assim. Claro que a gente tá falando de uma época que o salário mínimo girava aí em torno de 300 reais, né? Mas era mais acessível do que as bandas largas, né? Ou via rádio, né? Que também, na época, também surgiu algumas internets via rádio. Eu lembro quando você entrava no site, por exemplo, da UOL, você, tipo assim, abria o site da UOL, aí, tipo, você ficava uns 30 segundos, assim, esperando o site carregar. Nossa, Sim. É verdade. Era esse site e aquele... era um dessas tirinhas em flash, eu não lembro agora o nome. Assim, Nossa, o Mortadela. Quanto que eu acessei o Mortadela. Mas, ó, assim, essa história de entrar só à noite, assim, né? Nem sempre meu pai gostava muito, né? Porque, né, eu tava até de madrugada na internet e tal. Ai, tem que dormir cedo, mesmo de final de semana, né? Meus pais sempre foram meio encanados com isso. E aí eu ficava, né, até 4 da manhã e tal. Até que alguém me visse. Pera, pra estudar no outro dia ainda? Às vezes sim, mas geralmente era final de semana. Mas assim, eles não queriam de qualquer forma, né? E
aí, assim, eu ficava até que eu percebesse alguma movimentação e ia dormir. Porque meu pai acorda até hoje, 5 horas da manhã pra fazer caminhada. Aí quando eu via alguma movimentação, eu pegava e ia dormir. Beleza. Um belo dia, eu fui pega de surpresa. Aí, o que eu fiz, né? Escutei ele abrindo a porta, eu só desliguei a luz, desliguei a tela do computador e me escondi debaixo. Aí ele acendeu a luz do meu quarto, eu tava debaixo do computador. Aí ele, o que você tá fazendo aí, menino? Eu falei, uai, pai, tô arrumando aqui o estabilizador, deu problema. Mas com a luz apagada? É. Aí, tipo assim, ele falou, nossa, menina louca, né, tal. Ela vai dormir. Aí eu fui dormir e tal. Vem pra falar, tipo, não, uma barata, alguma coisa, tá matando, sei lá. Ah, com a luz apagada, também nem ia colar, né? Aí, a minha sorte é que depois eu descobri que ele tava sonâmbulo. Aí ele não lembrava de nada, então tava tudo certo. As histórias da Ananda tem, tipo assim, subcamadas, tá ligado? É tipo assistir a Origem, é um sonho dentro do outro sonho, dentro do sonho. É loucura. Os plot é muito what the fuck. Eu sou uma péssima mentirosa, é verdade essa história. Um dia se vocês encontrarem minha irmã, podem perguntar pra ela. Ela estava presente nesse momento. Ah, é normal essa época de internet também. Quantas vezes que também, ó... E esse aqui eu tenho certeza que muito aluninho já fez também, pelo menos uma vez na vida. Falar que tava doente pra matar a aula, só que é no meu caso pra ficar em casa jogando na internet. Meu Deus. Eu não vou nem argumentar muito pra eu não me complicar na minha vida pessoal. Porque também já fez. Se é passado, pode contar, gente. Exatamente. As minhas notas boas eu tirava minhas notas altas. Não, então... é porque envolve não épocas tão longe, se é que dá pra entender, digamos assim. Dá pra trabalhar recentemente, hein? Não, recentemente não, mas digamos que quando eu trabalhava, assim. Ah, tá. Entendi. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Entendeu? Gente, smartphone, assim, qual foi o primeiro que vocês tiveram, já que estamos falando de internet? Quando foi que mudou de celular para smartphone? Olha, o primeiro iPhone e o primeiro Android foi em torno de 2007, 2008. Pior que falar nisso é impressionante, porque eu lembro que eu tava no ensino técnico, isso eu tava no segundo colegial. No ensino técnico, a gente tinha um professor que ele era riquinho, sabe? Tipo... Até porque pra você ter um iPhone com 20 e poucos anos, acabou de começar a dar aula, tem que ser por meritocracia. Vamos deixar por aí. Eu entendi a referência. Porque ele foi pro exterior, comprou um iPhone e trouxe. E aí ele ficava deixando a gente ficar jogando durante, tipo, no começo da aula, no final da aula, durante o intervalo e tal, lá no técnico. Ele deixava, os outros meninos eram mais amigos dele, né? Ele deixava o celular com a gente ficava jogando. Cara, a gente achava um absurdo. A capacidade de um iPhone você poder virar a tela assim, né? Naquela época, você virar a tela e detectar movimento ali com o giroscópio, uma coisa. Você jogar aquele joguinho que você tem que virar na tela pra passar de um puzzle com a bolinha, né? Que ela vai quicando, você tem que chegar no lugar certo, né? Cara, achava impressionante aquilo na época. Que era o primeiro iPhone que eu tinha visto na vida também, né? O primeiro smartphone, eu imagino que eu tinha visto na vida. Agora, o primeiro que eu tive, eu já tava na faculdade. Acho que no primeiro ou segundo ano da faculdade foi um Moto G. O primeiro smartphone que eu tive. Eu acho que o meu foi também. A primeira geração do Moto G. O meu primeiro smartphone foi um da Samsung, mas era um bem simplesinho. Mas acho que eu tava no primeiro ano da faculdade também. E que eu só não tô enganado, que eu acho que eu lembro o preço até hoje, se eu não estiver enganado, foi eu acho que R$750 o Moto G. Eu lembro que eu comprei justamente porque ele parecia ser bom e mais barato. Assim, pra um smartphone, assim, por preço que tava na época também, ele era bom e barato, sabe? Porque assim, pra galera entender, nessa época aí, assim, smartphone... assim, tirando os iPhone da vida, tinha uns que era mais de boa. Eu lembro o meu porque foi, assim, uma das primeiras coisas que eu comprei, assim, preço maior, entre aspas, com os meus salários, assim. Eu paguei R$535, se eu não estou muito enganado. Nossa, que específico. Porque que memória. Eu paguei à vista. O pior se usar o meu foi por aí mesmo. Eu falei 700, mas talvez tenha sido uns 500 e pouco. Porque eu sei que foi menos de 1.000. E mais de 500. Mas o melhor celular era o Blue. Foi o primeiro celular que eu tive. Era o Blue rosa, que eu acho que era de 2012.
foi o primeiro smartphone que eu tive. Que ele imitava o BlackBerry. Nossa. Ó, você tem ideia, era tão velho que eu lembro que eu não sei se ele já veio com essa versão ou se eu atualizei enquanto eu usava ele, mas eu lembro que o meu Moto G lá, ele tinha o Android 4.0 ou 4.1. Nossa. E hoje em dia a gente tá no Android 15 já, né? Tá pra lançar. E o Android 15, né? Tá em alpha aí recentemente. Então, tipo, faz tempo. Faz muito tempo. Gente, o Digão lembra o preço que ele pagou no primeiro smartphone dele. Eu não lembro nem qual era o meu primeiro. Eu acho que foi o Moto G, mas eu não tenho certeza. Eu lembro a maioria das coisas. Por exemplo, o próximo que eu comprei, que eu paguei mais caro, foi um Moto X. Lembra do Moto X? Primeiro Moto X eu paguei R$1.100. Sim. Meu segundo foi Motorola também, porque, né, esse Blue, vocês devem imaginar que ele não durou muito tempo, né? Então aí foi o Motorola. O Motorola me acompanhou em um bom tempo. Fiquei uns 5 anos com o Motorola. Tá, mas levando em consideração que era o seu celular, né? Pessoa gente, eu sou a pessoa assim mais azarada ever com celular. Agora eu tô tentando com o iPhone pra ver se a culpa é do Android. Mas, assim, teve celular meu que a bateria vazou na minha mão, assim, tipo, ele morreu na minha mão. Aí o último celular que eu tive foi um Realme, não comprem Realme. Um amigo nosso, Roxas, comprou, falei pra ele, fez errado, não devia. Porque o Realme, ele simplesmente atualizou o software e atualizou, ele reinicia, né? Na hora que ele reiniciou, ele morreu e nunca mais. Não comprem Xiaomi também não, gente. Vai na minha que é sucesso. Xiaomi eu tive sorte. Meu Xiaomi até que durou bastante. Ficou um tempo comigo, um tempo com a minha mãe. Mas a Realme, Jesus, que tristeza. Meu dinheiro. Que tristeza. E assim, detalhe, 1 ano e meio de uso. 1 ano e meio só. E morreu. Muito triste. Mas assim, ainda falando dos smartphones, né? Vale lembrar também que é principal. Tipo, já tinha um pouco disso, mas eu acho que é a partir daí que ficou extremamente popular o lance de tirar foto, WhatsApp, todas as outras coisas. Olhar a hora, né? Que também é importante. Era e se ainda é o meu maior uso do celular até hoje. Olhar a hora. Eu tenho mania, gente, principalmente quando eu não tô no meu computador, quando eu tô, tipo, em outros lugares. De ficar pegando o celular e clicando no botãozinho do lado só pra olhar a hora toda hora, tipo, cada 20, 30 minutos. Mas eu acho que é interessante porque antigamente tinha muito aquilo, né? De você ter que comprar uma câmera pra você poder tirar foto. Câmera digital, ou seja lá qual for. Você ter várias coisas meio que divididas, né? E o celular meio que unificou muitas coisas. Fazer transação de banco, enfim, tanta coisa. Muitas coisas são muito bom, né? Muito legal ter e tal, e outras que trouxeram outros problemas, né? Porque tecnologia também, ela resolve muitas coisas, mas ela também traz novos problemas, né? Então, o que teve de gente que teve celular roubado e por causa disso perdeu grana em banco e os caralho a quatro, nossa, não tá escrito. Então, sim, tem que tomar muito cuidado. E o Léo tava falando lá, né, do Spotify, etc., com o celular também, né, o smartphone também, que acho que ficou principalmente mais popular isso, de você tá na rua ouvindo seu podcast, tá na rua ouvindo, enfim, suas trilhas sonoras, o álbum que você quer. É um tipo de tecnologia, né, a mídia digital hoje, que é pra onde a gente tá indo. Porém, eu já falei um monte de vezes aqui que que eu ainda acho que assim, é muito bom, é o que eu mais utilizo, é o que facilita tudo infinitamente, mas eu ainda me incomoda um pouco eu ficar dependente da mídia digital, sabe? Eu não confio, assim, que isso a longo prazo vai ser bom, sabe? Sei lá, mas também não sei se eu vou estar vivo pra ver isso. Então. Digão é aqueles velhos de teoria de conspiração. Não, o problema é exatamente isso. Quando você pensa em mídia digital, por exemplo, com jogo, música, a minha dúvida é sempre essa, né? Quanto tempo aquilo vai ficar ali? Porque, por exemplo, jogo, né? Que a gente fala muito. O jogo, a mídia digital, você não tá comprando o jogo pra você. Você tá comprando a licença daquilo pra usar por um tempo. Quando você tem uma Steam, que já é um trem mais consolidado e tudo mais, tipo assim, você tem receio do que pode acontecer, mas é bem menor. Agora, quando é, por exemplo, de videogame, que é um trem que muda de plataforma de X em X anos, aí dá um então, problema. sim. Uma coisa que eu acho bem legal do Steam nesse ponto é que quando eles removem coisas de biblioteca, se você já comprou, se tá na sua biblioteca, né, mesmo eles removendo da loja, você consegue baixar ainda, né, geralmente.
É claro que coisa que é online, que depende de servidor, e se fecharem servidor, acabou, né? Mas pelo menos coisas offline aí, você ainda consegue usar, né? Mesmo se tirarem da loja. Não é o caso, por exemplo, da Nintendo. Eu fiquei tão triste porque uma vez minha cidadezinha do Age of Empires online tava tão bonitinha, tava completinha, tava no máximo tudo e fecharam o servidor. Eu fiquei tão triste, chateadíssima. Mas é um ponto da depreciação, né, das tecnologias. Então, tipo, a gente comentou de várias coisas que a gente já usou e não usa mais. Né? Então, por exemplo, se a gente fala de mídias, né, da fita cassete pro CD, pro DVD, cara, hoje é difícil até você conseguir ouvir um CD que você já tem, porque para computadores mesmo, a não ser que você monte seu desktop, a maioria dos notebooks hoje já não vem mais com a entrada para CD/DVD. Mesmo PC, Nanda. O meu nem tem o meu não tem coisa mesmo de... PC. Tipo assim, digo, se você entrada montar... de CD... Não, e o meu gabinete, ele nem dá suporte pra isso. Eu ia ter que comprar uma externa, plugar e usar. Aí fica aquela coisa horrorosa, tudo cabeada, né? Então, as tecnologias, elas depreciam de uma forma que realmente torna impossível você reviver certas coisas. E a gente caminha cada vez para que você tenha menos isso. Porque, por exemplo, igual eu tava falando de videogame, os próximos consoles e tal, muito provavelmente nem vão ter mídia física, sabe? A gente já vê eles tentando empurrar de você comprar o console sem ter um leitor de disco. E isso deve ficar mais evidente em tudo, praticamente. Vamos supor, você vai comprar um carro que já venha com um som e tal. Sei lá, daqui 10 anos eu acho que não vai ter entrada nem pra pendrive, sabe? Vai ser só, você coloca ali pra ouvir se você quiser uma rádio, ou Spotify, etc. Só Bluetooth, né? E isso vai indo pra todas as coisas possíveis ali. Então, assim, é bom por muitas coisas, praticidade, etc. Mas toda vez que a gente fica meio que dependente de alguma coisa, é problemático quando você não tem aquela segunda opção, né? De poder colocar ali, inserir um CD, alguma coisa e tal. É complicado, mas assim, a tecnologia, o avanço caminha para isso, né? Então, aí eu não sei ainda, tipo, virar e falar assim, não, mas isso vai ser para melhor e tal, sabe? Por exemplo, é igual o livro, né? Eu coleciono alguns mangás, alguns livros e tal, mas hoje o que eu mais leio, quando eu vou ler, é, tipo, pelo Kindle. Porque é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais confortável, é mais leve e tal. Mas não sei ainda dizer se é a melhor opção. Pra mim funciona. Pra mim é um negócio que me agrada porque eu acho mais fácil de ler nele. Por causa de peso, etc e tal. Mas algumas coisas que eu gosto de colecionar, etc, eu compro o físico, igual mangá e por aí vai. Só que vai chegar um certo momento que vai ter mangá pra ser colecionado fisicamente falando? Não sei. E aí fica naquilo, se é bom, se não é. Tem gente que, não, tem que acabar com isso aí, não sei o quê. Pra sua alegria, talvez não na nossa língua, mas o original japonês, eu acho que ainda vai ter por muitos anos, porque o japonês adora uma mídia física ainda de tudo. Tanto é que é um dos únicos países que ainda vende muito CD de música, CD físico, né? Blu-ray também. O Léo, que tá quietinho faz tempo aí, ele pode... Então, pode eu ia falar sobre mangá, né? Aqui no Brasil... eu acho que é uma realidade muito distante da gente acabar com o mangá físico, porque o mercado de mangá digital aqui é muito, muito pequeno. Muito fraco. Muito fraco. E em contrapartida, o físico tá bem forte até, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho tido ultimamente. Porque, cara, tem muito título saindo aqui no Brasil. Eu fiquei impressionado recentemente quando fui dar uma olhada. Tem muito título saindo aqui no Brasil. Que eu achei até engraçado, porque dá a impressão de que tem mais título aqui no Brasil, até do que em alguns países, tipo na Europa, até nos Estados Unidos, sabe? Tipo... É verdade, porque assim, infelizmente, esse tipo de hobby de mangá, anime, ele é um hobby muito caro, né? Mas ele tem um público fiel aqui no Brasil. Eu tô falando isso assim, né? Em relação às vozes da minha cabeça, porque a gente não tem dados oficiais. Mas, se as editoras estão lançando tantos títulos assim, com um preço que não é tão acessível, e, tipo, elas não param de lançar e não param de anunciar títulos novos, e todo mês é aquela enxurrada de mangá saindo, é porque o mercado tá indo bem, né? Então, exatamente. E assim... falando, né, sobre a evolução da tecnologia nesse ponto, eu sou uma pessoa que gosta do físico para ler. Eu não gosto de ler digital, assim. Só que isso tem um problema, que é o espaço. Então, eu adoro mangá. Mas eu não tenho onde guardar mangá mais em casa, assim. Eu tô tendo que guardar no fundo do armário, assim, sabe? Os mais antigos. E aí fica lá, guardado. Então, assim, não tem espaço. A gente
Eu gosto Eu muito de com coisa Turma da física. Mônica. Então, Imagina uma coleção, né, dessa. Eu tenho o mesmo Então, problema. Então, assim, o digital é bom, né? Assim, por esse lado, o digital é bom. Eu, particularmente, prefiro o físico para ler, assim. Eu gosto de pegar ali na minha mão e abrir, ler e tal. Eu nem tenho Kindle, nem tenho tablet, assim, para ler, então nem dá certo, né? Mas, eu vou ler um mangá no computador. Nossa, não gosto. Não, Gosto no de ler no computador eu não físico. gosto, não. Eu só consigo ler se for no Kindle. No computador eu não gosto, no celular eu não consigo me adaptar, em tablet eu não gosto, mas o Kindle, o dia que você vier aqui em casa, eu te mostro o Kindle e você lê alguma coisa, tipo assim, só pra você ver. O Kindle, na minha opinião, é diferente. O brilho é diferente, é muito diferente, assim, sabe? Uhum. É muito mais agradável mesmo. Eu acho que uma das coisas legais, né, dessa evolução da tecnologia para o Kindle é que tem muita gente que passa muito tempo no transporte público, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, né? E aí, vamos supor, você quer ler um livro, beleza. Você pode levar um livro. Agora, você quer ler um mangá, você tem que levar, sei lá, 5 volumes de mangá na mochila. E aí fica um peso, né, que é impraticável. Fora o peso e também o lance de você mesmo estragar, né? Porque, vamos supor, no dia a dia, na correria, principalmente você coloca dentro da mochila, você vai ficar esbarrando. Mas mais metrô, Sim. cara. Nossa, você pega aquele metrô de São Paulo lá, minha nossa senhora. Então, no dia a dia acaba sendo mais problemático, mais difícil, assim, sabe? A chance de se amassar, enfim, várias coisas acontecer. E aí no Kindle você consegue colocar numa capinha, ele não é tão grande igual um tablet, é um negócio um pouco mais contido ali. E eu acho ele muito bom, principalmente pra viagem, assim, também, sabe? Você pega o ônibus, vai ficar, sabe, 1 hora no ônibus, assim, por exemplo. Sei lá, daqui em Ribeirão, por exemplo. Você vai lendo ali e, tipo assim, tem muitas formas, tem muitas coisas que você pode colocar ali e tal. Eu acho bom, mas eu também tenho isso de gostar muito de ter o físico ali das coisas que eu coleciono, das coisas que eu gosto e tal. Turma da Mônica, tadinho. Faz tempo que eu não compro algumas coisas da Turma da Mônica, dos clássicos do cinema, porque não tem um carro. Não tem onde pôr, sabe? Aí eu fico pensando, né? Falei, nossa senhora, vou acabar não conseguindo terminar de colecionar o negócio, mas faz parte. Leitura eu acho que é muito gostoso ter o papel, assim, na mão. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta, tipo, do papel, do cheirinho de livro, sabe? Então eu acho que ler... Nós tá ligado, os papéis e os cheirinhos que você gosta. Meu Deus do céu. É porque a gente já tá muito acostumado a fazer papel de trouxa, então a gente tem um alinhamento meu com o Deus. papel, né? Esse aí sim, agora os outros não. Mas é muito gostoso estar com um livrinho assim Nossa, na é mão. uma delícia Cheiro de mesmo. livro novo é tudo de bom. Mano, sabe uma coisa que é muito importante pra mim hoje em dia, porque me evita situações que eu ficava muito desconfortável? Diga. O tal de conseguir comprar as coisas online, principalmente o iFood. Cara, Nossa. eu sempre fui muito tímido. Mas não é um tímido comum, é tímido, e o Kuro tá aí de prova. É tímido do tipo não ter coragem de levantar a mão pra perguntar as coisas pro professor em sala de aula. Eu era esse tipo de pessoa. Ir numa loja pra pedir coisa, ficar conversando com coisa. Mano, isso aí era muito difícil pra mim. Sim, eu E também. Tipo, ligar pelo telefone pra pedir um lanche e ficar tipo, tira isso, tira aquilo. Meu amigo! é um saco. Assim, hoje em dia eu estou super de boa, porque Sim. você vai amadurecendo, ainda mais depois que começa a trabalhar e tal, você tem muito contato com pessoas no dia a dia, vai ficando mais de boa. Mas eu também sempre fui muito tímido com esse tipo de coisa. Sempre dava uma agonia ter que ligar. Eu lembro quando eu e um amigo meu, a gente, tipo, revezava de um dormir na casa do outro praticamente todo final de semana, quando eu era mais novo. E quando a gente ia pedir comida, gente, era sempre um. Não, você liga, você vê. Não, você liga, você liga. Tipo, Sim. super, quem quer ligar era Meu meia Deus hora, do saca? Exatamente, cara. Exatamente. Esse negócio, igual vocês estavam falando de GPS, de perguntar na rua pra uma pessoa, meu amigo. A minha mãe fazia muito isso comigo, de ir nos lugares, às vezes não achava. Desce aqui, pergunta pra tal ali. Mano, eu ficava, ia, voltava. Pra eu perguntar pra pessoa, sabe onde fica tal rua? Era o fim do mundo pra mim. Então, a partir do momento que se popularizou um negócio, que eu só entro no aplicativo, peço ali o que eu quero, mando tirar o que eu não quero no meu lanche, e pronto. Meu Deus do céu! Novos tempos! Sim. Embora, né, iFood, tá pagando mal os meninos aí, né?
tá precisando pagar E melhor. é aí. engraçado porque eu já vi alguns argumentos, não só iFood, essas coisas, mas compra online no geral, né? Ah, mas tá pagando um pouco mais caro se na loja é mais barato. Se comprar, eu falo, foda-se, taxa de conveniência, eu pago. É. Gente, é totalmente diferente. Nossa, não dá pra comparar. Você vai numa loja, o tempo que você gasta. Hoje em dia você gasta com combustível, você gasta com estacionamento, você gasta o tempo, né? E não dá pra comparar, Sim. né? E vamos ser realistas, né? Se baseando na cidade em que nós moramos. A maioria das coisas, quando você. Tirando o iFood, porque aí beleza, mas compras online falando, a maioria das vezes que você vai, sei lá, comprar uma camiseta, sei lá, qualquer coisa numa loja aí, sai mais barato comprando online e mandar entregar do que você ir de fato no lugar. Só pelo preço do negócio que é mais caro. Mais gasolina, transporte. Então, E não só iFood, assim, entregas no geral, por exemplo, você poder pedir pelo WhatsApp, né? Porque agora tem. A maioria das lojas atende pelo WhatsApp, né? E aí você já, tipo, a loja já manda o motoboy na sua casa e tal. Então, mesmo fora do iFood, facilitou demais, assim. Exemplo, tivemos um lançamento aí recente do Final Fantasy VII. Eu pedi pelo WhatsApp, me mandaram em meia hora por motoboy. É, gente, é muito bom. Tá vendo? Se você fosse sair de casa, pegar o carro, andar ou pegar trânsito, assim, nossa, eu pago o dobro pra não ir, por exemplo, no centro aqui de Franca, que é terrível pra estacionar. De carro, assim, nem você pagando, às vezes você consegue estacionar em estacionamento perto dos lugares que você precisa parar. É muito ruim. E acho que a facilidade também é de você conseguir fazer no seu tempo e também a hora que você quiser. Porque muitas vezes, tipo, antigamente, né, eu ia comprar alguma coisa, tem que ir na loja. Então você já sabe que você tem que separar um pedaço do seu dia pra ir lá na loja. 1 hora, 2 horas, dependendo do que você vai comprar. Agora, online, não, tipo... sobrou 5 minutinhos aqui na hora do almoço, sobrou 10 minutinhos aqui, vou lá, pesquiso rapidinho. Opa, tem outra coisa de fazer, dá alt tab, vai fazer outra coisa, depois volta lá, continua pesquisando, tipo, sabe? Você continua sua jornada de onde você parou e segue a vida, sabe? E tipo, a também conveniência- previne da gente fazer merda, né? Porque antigamente, eu nunca tive saco pra ficar fazendo aquelas via sacra de loja, sabe? Você vai no centro, sei lá, pra comprar um tênis. Aí você não vai na loja e compra o tênis. Não, né? Isso aí eu aprendia com a minha mãe, né? Você tem que passar principalmente em depende de mãe, né? todas as Exato. lojas que vendem tênis. Pra depois que você passar em todas, aí você volta lá, às vezes na primeira, pra comprar. Mano, eu não tenho saco pra ficar aí e experimenta tênis e negocia. Eu não tenho essa paciência, sabe? É muito mais fácil pra você ir ali, você já olhar o modelo do jeito que você quer. A internet, ela proporciona até de você, muitas vezes, tipo assim, já pesquisar antes, mesmo que você vá na loja de fato, mas você pesquisa antes, olha todos os modelos, vê os que você já se interessou, chega no local que você sabe que vende e já olha aqueles 3. Você não precisa ser apresentado a todos os modelos. Então, assim, o ganho de tempo é muito grande. E o último argumento pra mim com relação ao quão bom isso é hoje em dia é que eu sou uma pessoa indecisa pra caramba. Então, eu não preciso ficar meia hora pensando no que eu vou pedir lá no lugar. Eu posso pensar aqui enquanto eu faço outras coisas. E aí, depois que eu decidi, eu peço ali no iFood, né, da vida. Mas eu acho muito incômodo quando eu vou em loja, assim, e tem vendedora pra me atender. Eu não gosto, assim. Porque às vezes, né, na hora ou outra, sei lá, uma roupa de formatura, uma roupa de festa, uma coisa assim, que você vai naturalmente pagar mais caro, você quer provar, né? Então, aí, às vezes eu preciso ir em loja, tal, tudo, e o que mais me incomoda é isso, de ter vendedor me atendendo. Eu gosto de me atender sozinha mesmo, justamente por conta de todos esses fatores. Mas... por falar em ir pro presencial, uma outra coisa que facilitou muito, que assim, pra mim, nossa, 10 de 10, banco online. Porque quantas vezes que eu já não tive que pegar fila de lotérica pra pagar aluguel, tipo, no início da faculdade, sabe? Quando não tinha... Cara, eu tenho meu Nubankzinho 3 querido. experiências com bancos online. Experiência com o Nubank e o Banco do Brasil, que são muito satisfatórias. E a experiência com o Bradesco. O Bradesco, ele mudou o sistema pra você acessar sua conta, assim, sabe? Digamos assim. Antigamente, tinha um cartãozinho, assim, de plástico, lembra? Que tinha as chaves, os negócios e tal. Chave de token, né? Aí agora, depois que eu não lembro exatamente, mas eu tive que fazer um cadastro na minha conta. Minha conta era, tipo, de quando eu era pequeno, tava no nome meu e da minha mãe, sabe? Eu descobri que não tinha mais aquilo. Era
no celular. Você ia acessar o negócio, aí você abriu o celular, aí aparecia o token, né? Quando você abriu o aplicativo e beleza. Eu já tive 4 vezes problemas por causa desse negócio. Porque ele simplesmente, meu celular atualizava e o aplicativo não encontrava mais o token com a chave específica que estava no celular. Aí você tinha que ir lá no centro, porque tinha que ser na do centro, para poder fazer o negócio. E quando você troca de celular, o que acontece? A mesma coisa. E agora que o meu celular mais novo morreu, eu tive que voltar pro antigo, o que acontece? Tinha que ir lá de novo. Aí eu desisti. Falei, não quero. Não quero, não uso mesmo. Deve ter R$10 nessa conta, fica pra vocês. Não tenha paciência, pai. E a 5ª vez, mano, lá no centro, pra ficar sentado 3 minutos na cadeira, porque não tem jeito de fazer absolutamente nada online, porque dá erro em tudo. Não, desculpa, Bradesco. Não vai rolar. Fica pra próxima. Mais fácil eu abrir outra conta. Nossa, gente, mas realmente, banco, aplicativo de banco, né, de uma forma geral, assim, salva muito a vida. Eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio remunerado, eu recebia, né, pelo banco e tal, e aí pra eu saber quanto de dinheiro eu tinha, pra eu pegar dinheiro, qualquer coisa, a gente tinha que ir no caixa eletrônico, tirar um extrato. Nossa, era. Se você quisesse fazer alguma movimentação, sim. porque aí eu lembro que eu tinha uma poupança, aí eu tinha que tirar da conta corrente pra poupança lá nos caixas eletrônicos. E tinha caixa eletrônico antigo que não tinha nem touch na tela, que eram os botões do lado, assim, né? E aí você tinha que apertar do lado. Sei lá, eram experiências bem diferentes do que hoje em dia, que você faz tudo pelo seu celular. Não, e a burocracia, gente. Eu lembro até hoje que quando eu mudei de estágio, eu tive que fazer conta em outro banco. Eu acho que era do Nubank, não. Eu acho que era do Banco do Brasil, fui pro Bradesco. Não, eu acho que é o contrário. Era do Eu não lembro agora qual banco que foi. Que, gente, eu não sabia que tinha taxa de manutenção se você deixava a conta parada. Isso eu tinha 18 anos, sei lá. Então. E daí eu abri a conta no outro banco, comecei a receber pelo outro banco e tal, né? No estágio novo. E aí eu fui olhar uns bons meses depois, fui olhar. Gente, eu acho que eu vou fechar minha outra conta, né? E aí era aquela burocracia, tinha que ir lá no banco pra fechar a conta, marcar lá, entrar lá pra falar com o atendente e tudo mais, e fechar a conta, né? E aí eu fui fechar, eu tinha que pagar, eu acho que R$50 de taxa de manutenção, porque ficou parado na conta muitos meses. Eu fiquei de sacanagem, né, com a minha cara, tipo... Que além da burocracia de ter que ir lá pra fechar a conta, ter que assinar, fazer um monte de coisa que tinha na época, você ainda tinha que pagar uma taxa por estar fechando a conta e por ter ficado com a conta parada, tipo. Eu nem sei se legalmente falando se isso daí é permitido, não, né? Hoje em dia, talvez não sei, mas imagino que na época, com certeza, devia ser. Chama a ANAC Finanças. A manutenção de conta, eu acho que ela é permitida se ela for avisada, né, pra pessoa. Agora, conta salário não pode. Isso eu sei que não pode. Sim, mas tipo... É aquele aviso, né, na época, né? Tipo, coloca no contrato, se a pessoa não leu, se fudeu o problema dela. Uhum. Hoje em dia, cara, você quer abrir e fechar uma conta, você faz isso pela internet. Em muitos casos, você consegue pedir cartão, consegue fazer tudo pela internet, sabe? Hoje em dia, a gente tá chegando num certo patamar em que você consegue pagar suas contas utilizando seu cartão sem estar com seu cartão, né? Porque pelo aplicativo lá de alguns bancos e tal, você consegue usar lá os negócios e tal, e você também pode pagar por Pix, né? Nem só isso, né? Hoje em dia você pode cadastrar seu cartão no seu celular com Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, ou até cadastrar no seu relógio, né? Se você tiver um smartwatch e pagar direto com eles, né? Não precisa nem do celular mesmo, do cartão Que mesmo. perigo! Perigo, mas é facilidade do dia a dia, né? Não. Querendo ou não, no final do dia envolvem questões de segurança que você tem que tomar mais cuidado, né? Mas Sim, né, com certeza. facilitam bastante a vida. Hoje em dia, eu acho que é até difícil de pensar, de se imaginar sem essas facilidades, assim. Porque a gente, além de já estar acostumado e tal, mas são coisas que mudam muito o dia, assim, sabe? Ainda mais da gente, que é aquela rotina, sabe? Trabalha, vai ali, faz curso, faz não sei o quê. O ganho que você tem nesses pequenos segundos ali e tal faz muita diferença no final do dia a dia. É até interessante isso, porque assim, a gente falou em vários momentos aqui como que tecnologias desburocratizaram a vida e nem por isso a gente tem tempo livre, né? Imagina se a gente tivesse, tipo, ainda que ir ao banco, por exemplo, para pagar as contas,
ainda ter que ligar pras pessoas se você quer saber qualquer coisa, né? Enfim, ainda ter que levar o seu toca-CD pro banheiro pra escutar uma música. Toma banho. Imagina como a vida ia estar mais difícil e mais sem tempo. É verdade. Isso porque quando a gente precisa ir no banco, é um dia inteiro que a gente perde. Seja lá Nossa, por qualquer sim, com motivo. certeza. Se você tem que ser atendido no banco, você vai ficar o dia inteiro lá. Léo, e quando você tem que ir no banco em dia de pagamento? Ah, não. Aí você esquece. Não. Nossa, Gente, pra quem não sabe, hoje em dia tá acostumado com Pix ou só fazer uma transferência de TED ali online mesmo. Quando você tinha que fazer transferência pras pessoas, você tinha que ir lá, colocar no envelopinho, colocar lá no banco. E isso ainda era mais fácil, entre aspas, mais simples, né? Sim. Porque se você tivesse que ir no caixa, Sim. pegar aquela fila demorada, não. Pra descontar cheque. Você tem que ir lá. Não, e assim, Não, o depósito de dinheiro em caixa eletrônico não é uma coisa também tão recente assim. É uma coisa nova ainda. É verdade, não é tão antiga. Da nossa geração, assim. Caixa eletrônico é uma coisa que eu lembro de começar a existir assim. Era pra consulta básica e eu lembro que meu pai emitia a folha de talão de cheque no caixa. Mas fora isso, o depósito mesmo de valor, pra sacar, né? Pra sacar valores, beleza. Mas pra depositar é uma coisa muito chata. Eu lembro muito de cheque que, assim, tá cada vez menos frequente, né? Mas eu ainda acho que deve ter gente que utiliza e tal, não sei qual que é a porcentagem. Mas eu lembro de uma vez eu trabalhava na loja de pesca, um rapazinho foi na loja e tipo, o pai dele tinha dado cheque, assim, pra ele poder comprar os negócios. E ele não fazia a menor ideia de como caralhos usava aquilo. Então ele ficava tipo assim pra mim, não, mas e agora? Eu preencho aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever aqui e tal, né? E eu, tipo assim, explicando mais ou menos, porque eu também, tipo, eu era mais velho que ele, mas eu também não usava cheque assim e tal, né? Ainda tinha aquele negócio que você tinha que escrever, né? Seu nome, um telefone e um RG, alguma coisa sua, assim, que era meio que pra gente poder, se der problema, saber pra quem ligar e tal, né? Porque o chefe podia não ter fundos, né? Então... Mas foi uma situação engraçada, assim, sabe? Aí eu lembro que meu tio chegou assim, tipo, não, até preencheu pra ele, sabe? Só você escrever aqui o valor, não sei o quê. Que o pai dele já tinha assinado, já, né? Tipo, outras épocas, né? Nossa. Agora, a gente fala muito de internet, mas, cara, você já parou pra pensar o quão absurdo é o conceito da internet como um todo? A gente consegue compartilhar informação com gente ao redor do mundo inteiro em questão de segundos. Como que uma informação que você tá vendo na sua tela, sei lá, um stream, alguma coisa que tá na sua tela, uma imagem que tá na sua tela, consegue chegar do outro lado do mundo, a mesma imagem em questão de segundos. É muito doido. A internet, sempre quando eu paro pensar, mesmo sabendo como que funciona por debaixo dos panos, porque eu estudei, né, trabalho com tecnologia, sabendo mais ou menos como é que funcionam as coisas por debaixo dos panos, ainda é um negócio que, sabe, na minha cabeça não consegue ser processado direito, porque é muito absurdo. É verdade. É coisa de filme, né? Tipo assim, a gente cresceu assistindo muito filme de Sessão da Tarde, etc., que falava naqueles filmes futuristas que as coisas iam ser assim, assim, assim. E muitas dessas coisas realmente são assim hoje em dia, né? Não tem carro voando e tal, mas aquelas conversas, chamada de vídeo que a gente achava absurdo de acontecer, já são totalmente normais e até muito mais avançadas do que quando a gente via nos filmes. Então... É um negócio que você olha assim e você fala, mano, não é possível, né? Mas é possível. É muito possível. Né? Eu acho que chamada de vídeo era uma coisa muito comum na nossa infância, né? Sei lá, por exemplo, eu me lembro de assistir os Jetsons, né? Que era um desenho pra ser futurista mesmo, né? E aí... O Jetsons, ele focava muito no rolê da simplicidade das coisas, né? De como as coisas eram mais fáceis, né? Não simplicidade, né? Tudo era complexo, mas na verdade tornava a vida de todo mundo muito mais fácil. Então, por exemplo, tinha a faxineira, né? Que era um robozinho. E hoje a gente tem os robôs aspiradores aí, que a gente até põe os nominhos dele e tal, tudo. Todo mundo tem seu robô aspirador com nome. Então eu acho muito legal isso, assim, quando a gente olha pro passado, ainda que a gente não tenha muitas coisas que seria muito legal, tipo o tênis a jato de Volta pro Futuro, ainda que não tenha algumas coisas, o que a gente já conseguiu evoluir, eu achei que valeu muito a pena. E a gente evoluiu em muitas categorias, né, digamos assim. Por exemplo, Sim. uma coisa que eu uso muito hoje em dia, que
é até estranho, às vezes, mas é estudar online, sabe? Hoje em dia você pode fazer uma faculdade, sabe, online. Minha Uhum. mãe tá fazendo faculdade online. E se não fosse online, acho que não sei se ela de fato iria fazer, mas é muito legal de ver ela empenhada, fazendo os negócios, estudando ali de casa. E eu estudo muito, né? Então, tô sempre estudando. Então, né, inclusive, né, se não fosse por as possibilidades de estudar online, a gente não sabe se o Rodrigo teria se aperfeiçoado para editar esse podcast. Entendeu? Talvez o Então, podcast tava tá vendo? estagnado lá atrás, ó. Então, Fatos. as possibilidades hoje em dia para muitas coisas são absurdas, né? E porra, Airfry também, gente. Tem a praia, obviamente. E tem os nossos joguinhos também, né? Antigamente você ficava preso em alguma parte do jogo, se ferrou. Sim. Você vai ter que continuar tentando até descobrir, senão vai ter que desistir de jogar o joguinho e jogar outra coisa, né? Ou comprar aquela revistinha que vai sair quando? Na banca? E Não que muitas vezes sabemos. também tinha informação errada nessa fichinha, né? É verdade. Tinha muito. E, hoje em dia, tá preso no negócio, Googlezinho ali, 2 segundinhos, você Hoje tem consegue... tutorial no YouTube pra absolutamente tudo. Sim. Gente, qualquer jogo que você imaginar, qualquer desafiozinho que tem no jogo, tem ali no YouTube pra você. Então, assim, muito diferente, né? Outra coisa que eu acho muito diferente hoje em dia também é foto, que a gente já comentou, assim, da evolução rápida das câmeras. Porque eu lembro que na época que eu comecei na internet, a gente não sabia com quem a gente estava falando, o visual da pessoa, né? Como era a pessoa. E não é porque as pessoas, entre aspas, escondiam. Porque se você não quiser colocar sua cara na internet, você não precisa. Mas é que naquela época não tinha como, assim, você tinha que ter um scanner, né? Não tinha como você colocar sua foto na internet. Eu lembro que eu tive amigos virtuais que eu fui ver eles, né? Eu fui saber como eles realmente eram anos e anos depois de muitos anos de amizade, assim. Sim, também. E é uma coisa que hoje em dia não tem mais, assim. Não né? tem entre aspas, né? Porque Ah, hoje em dia é tanto filtro que a galera utiliza que você sim, olha a pessoa. logicamente. É um outro assunto pra gente discutir em outro tema. Mas assim, é uma questão de acessibilidade, digamos assim, eu acho. Porque hoje em dia, quase todo mundo que tem um celular tem acesso a uma câmera. E antigamente era um artigo meio que de luxo você ter uma câmera digital ou você ter um scanner em casa para colocar suas fotos na internet. Inclusive, hoje em dia, o acesso à internet, né? Pesquisas, né, indicam que o acesso à internet... E assim, a convivência também demonstra isso, né? Que o acesso ele é muito mais exclusivamente pelo celular, né? Do que as pessoas terem um computador e celular ou só o computador, né? Sim. Então, a maioria das pessoas hoje acessa exclusivamente pelo celular mesmo, a internet. E é engraçado, né? Assim, engraçado não sei qual seria a palavra. Mas a gente vê que a internet tem acesso, né? As pessoas, de uma forma geral, conseguem ter acesso à internet. Obviamente existem exceções, mas, por exemplo, eu trabalho numa escola pública, eu trabalho na parte de secretaria da escola. E a escola tem grupos de WhatsApp, né, para os anos, né, para salas. E assim, tem muitas crianças na escola que eu trabalho que não tem uma situação financeira, que a família não tem uma situação financeira boa, mas todos eles têm WhatsApp. Não tem um pai, uma mãe, um vô, uma avó ali, um responsável pela criança que não tem WhatsApp. A gente consegue entrar em contato com todo mundo pelo WhatsApp, né, através da internet. Então, é uma democratização do acesso, né, assim, à comunicação, né, as pessoas têm acesso à comunicação, elas conseguem se comunicar. E isso é bom. Para várias coisas, eu acho que você comentou de acessibilidade, né, eu acho que até para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né, facilitou muito, né, então, no computador, por exemplo, né, você tem leitor de tela, você tem um monte de recursos hoje que permite que essas pessoas não fiquem isoladas, assim, né? Então, recentemente, né, teve pesquisa até de pessoas que conseguiram voltar a enxergar por conta de estudos envolvendo células-tronco e tal. Então, a tecnologia, ela tá evoluindo muito no sentido tanto de acessibilidade quanto de mitigar algumas deficiências mesmo. Então, eu acho muito legal isso, assim, de como a tecnologia, ela permite chegar em lugares que antes não chegava, sabe? A informação, o acesso no geral mesmo. A ciência é importante, gente. Acreditem, não fique duvidando da ciência.
Inclusive, isso aí entra num outro ponto, né? Que é, tipo, os prós e contras, né? Do excesso de informação, que são as fake news, né? Que entraram aí... O assunto entrou bem em moda aí na época da pandemia, né? Em meados ali de 2020. Não que antes não tivesse, né? Porque na época das eleições isso já aconteceu bastante, né? Mas eu acho que quando o assunto envolve saúde, por a gente ser um país que tem muito aquela coisa do toma um chazinho e tal, tudo, surgem umas curas milagrosas aí na internet. Eu acho que em questão de tecnologia como um todo, a evolução da tecnologia, ela traz muitos benefícios, mas ela também tem muitos pontos negativos também, né? As redes sociais mesmo, a gente tem a questão de regulação, como que vai se regular as redes sociais, a gente tem a inteligência artificial atualmente que é um assunto que está bem em alta, né? Porque também provavelmente vai precisar de uma regulação, como que vai se chegar a isso, qual é a forma ideal. Não é simples, né? São assuntos que a tecnologia ela evolui muito rápido e muitas das vezes a sociedade não consegue acompanhar, assim, a gente não consegue discutir, né? Qual é a melhor forma, se tem que haver algum controle. Porque é aquilo, né? Muitas pessoas que conseguiram ter voz e utilizam isso para, igual a gente, fazer um podcast, entregar algum tipo de conteúdo, ensinar alguém a fazer alguma coisa e tal. Porém, muita gente também tem esse acesso e tem essa voz, vai utilizar para outras coisas, inclusive para espalhar fake news, para criar um tanto de situações, para se aproveitar, para dar golpe. Então, assim, é um negócio que, infelizmente, tem duas vertentes, né? A gente aqui relembrou e foi bem mais pro lado das positivas, né? Mas as negativas existem e dá um outro cast. Mas se tá na internet é verdade, claramente. É muito comum a gente ouvir falar, né, que depois da internet as pessoas emburreceram e tal. Hoje ninguém mais lê um livro. Eu acho que tem muito preconceito envolvido também, justamente por conta, né, de pessoas, né, mais velhas que não conseguem entender o panorama geral da coisa e também por conta de pessoas que usam mal a ferramenta, né. É igual a gente fala muito do uso da IA, né, que a gente comentou num cast passado aí, né, num Academius passado, mas... Por exemplo, o uso da IA, ele é benéfico para muitos setores. Então, por exemplo, a tecnologia de inteligência artificial, ela foi alimentada por muito tempo ali com uma base de cálculo e ela conseguiu resolver um teorema lá da matemática que ninguém nunca tinha conseguido resolver. Por quê? Porque você alimentou ela direitinho e ela conseguiu dar o resultado esperado. Agora, você alimentar a tecnologia, por exemplo, com imagens ilegais, né, para gerar coisas prontas porque você não quer pagar um artista, por exemplo, ou igual estão usando, né, o uso da tecnologia para gerar imagens de pessoas em situações que elas não estavam, não fizeram, enfim, é muito complexo, né? Então, assim, tecnologias elas não são inerentemente boas nem ruins, né? Depende do ser humaninho que tá lá usando ela, né? A gente que é bom ou ruim, né? Nossas ações que são boas ou ruins. Esse que é o problema. Filosofou. E muito bem filosofado. Filosofado. A tecnologia ela é muito importante. Inclusive, a tecnologia permite que os nossos alunos e alunas façam o dever de casa deles, não é, Léo? Exatamente. A tecnologia permite que você, de 15 em 15 dias, na segunda-feira à noite ali, antes de ir dormir chorando, né? Porque segunda-feira a gente sempre vai dormir chorando, tristeza do começo da semana, é sempre assim. Mas para você dormir um pouquinho mais feliz, uma segunda sim, uma segunda não, tem Academia de Nerds novo para você ouvir. Então é só você entrar ali na sua plataforma favorita de podcast, da sua forma tecnológica de preferência, procurar por Academia de Nerds e ouvir as nossas aulas. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Coro, é muito simples. Basta eles colocarem essa tecnologia toda para funcionar, todas as coisas que a gente comentou hoje, e irem parar com o GPS lá no outro lado da cidade, ficarem perdidos, mas usarem um iFood para pedir uma comidinha quando tiver com fome. Mentira, eles podem utilizar essa tecnologia toda para espalhar o conhecimento da Academia de Nerds nas redes sociais. Academia que lança episódios, que nem o Léo já disse, a cada 15 dias, para eles escutarem na segunda-feira de noite, enquanto eles alimentam um cachorrinho deles para se tornar uma IA, igual a Nanda falou. Coitado do cachorrinho. Misericórdia, meu pai.
Não deixe de interagir com a gente lá no Instagram. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I should've drove all night, would've run all the lights. I was misunderstood. I stumbled out my words, did the best I could. Damn, misunderstood. I'll stay